sobreviver. Pois bem, dali surgiu uma pauta e hoje a gente está recebendo aqui a também advogada Bárbara Santos, ela que esteve conosco na semana passada, mas hoje vem focada nessa pauta. Eu quero chamar a sua atenção, você pai, você mãe, tá certo? Que vive essa realidade, né, de ter um filho aí neurodivergente, precisando trabalhar diferenciadamente e para mantê-lo, para obviamente lhe garantir educação. E o nosso tema é: famílias com filhos atípicos podem ter direito a abatimento maior no imposto de renda. E nada melhor do que falar com quem entende. Está aqui a Bárbara Santos. Bárbara, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu fiz esse pequeno histórico porque foi exatamente assim. A Andressa veio para falar de um tema. Sim. E na última fala, puxa, isso dava uma pauta melhor e maior, né? Sim. Porque a gente sabe que tem crescido o número de famílias atípicas e são famílias que gastam mais, né? Principalmente com a área de saúde e também educação. De algum modo, hoje, o próprio governo, ele reconhece nessa estratégia lá do imposto de renda, isso poderia ser melhor. O que é que a gente tem para falar para quem nos ouve nesse sentido? Bom dia. Bom dia a todos. Então, como é que funciona hoje? Essas famílias atípicas, elas podem deduzir essas despesas com instituição de ensino, mas se comprovado que essa instituição de ensino ela seja especializada no ensino para neurodivergentes. Então, limita muito o acesso, né, que essas famílias atípicas tenham essa dedução integral do imposto no seu imposto de renda. Hoje, na justiça, a gente consegue reverter esse caso para que todas essas famílias que tenham dependentes e que sejam atípicos, eles consigam deduzir integralmente, independente se essa escola seja especializada ou não. Uhum. Ou seja, que esses dependentes, mesmo eles estudando em instituições de ensino regulares, eles podem sim ter essa dedução integral. Bárbara, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Mix. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da base que a dedução coloca. Ela impõe alguns limites necessariamente para as mães que necessariamente têm essa batalha diária, por exemplo, de comprovação de rendas, de despesas que são muitas vezes colocadas para o dia a dia e dar a dignidade dos filhos, necessariamente para o imposto de renda? Então, hoje existe um limite legal de 3.500, ou seja, se a gente tem aí, se a família, né, tem um gasto aí de R$30 mil por ano com o seu imposto de renda referente à instituição de ensino, ela só pode deduzir desses 30 mil, aproximadamente R$3.500. Então, existe sim esse limite legal e é justamente isso que a gente, através do judiciário, consegue combater para que ela consiga deduzir integralmente, ou seja, deduzir os R$30 mil anuais que ela paga. Então, realmente, aí faz uma diferença muito grande para a gente sabe, né, que crianças ou adolescentes atípicos, eles exigem muito com relação à questão de gastos mesmo, familiar, pesa no bolso da família, os gastos com terapia, os gastos com a saúde mesmo. Então, isso faz uma diferença muito grande no bolso dessas famílias. Até porque vai ser para a vida toda, né, Bárbara? Tem esse detalhe, né? E muitas vezes são famílias que têm mais de uma criança, né, necessitando. Eu falo criança porque a gente sempre lembra que parece que eles nunca vão crescer, mas obviamente tem adolescente até a vida adulta. Você falou que é um recurso no judiciário. É justiça estadual ou justiça federal? É Justiça Federal, e é muito importante a gente esclarecer isso, porque hoje a Receita Federal, se você for lá pegar essa notícia e você for deduzir agora, sem uma decisão judicial, a Receita ela não aceita, tá? O órgão ele não aceita. A Receita como órgão administrativo, eles têm uma característica, né, do próprio órgão de só aceitar essa decisão de forma assim ampla, sem você precisar entrar no judiciário, em casos muito específicos. Nesse caso, cada contribuinte, ou seja, cada família precisa ir ao judiciário, precisa, na Justiça Federal, né, no caso, e conseguir uma liminar, uma sentença, para que ele consiga
inicialmente deduzir essa dedução integral. Então, assim, é importante esclarecer que, assim, os contribuintes precisam mesmo dessa decisão, tá? Não pode fazer de forma administrativa, ou seja, soube da notícia, vou declarar agora meu imposto de renda. Não. Precisa da liminar ou alguma sentença na justiça para conseguir essa dedução integral. Se for 3 filhos, são 3 ações. A gente pode conseguir tentar no mesmo, porque, na verdade, a ação ela vai ser em nome de quem declara. Ah, tá. Ou seja, em nome do pai, da mãe. Então, assim, a gente consegue em uma ação, sim, pegar todos os filhos e entrar com uma ação só. É uma pena que isso tenha que acontecer por conta da demanda que o judiciário tem, né? Vamos imaginar que para cada caso uma liminar possa ser colocada, né? Agora, tem prazo específico para a emissão dessa liminar? Vai de acordo com as questões das marcações da agenda do judiciário mesmo, para que aquela mãe também não fique nesse ambiente de incerteza, demora meses, demora semana, demora... Quanto tempo mais ou menos, Bárbara, nesse sentido? Então, se tratando de justiça federal, a gente tem uma celeridade maior, ou seja, é mais rápido de conseguir essa liminar. Obviamente, a gente não tem um tempo, mas as liminares no judiciário, elas são prioridades. Então, a gente diz aí 1 semana, 15 dias, para poder essa liminar sair. Obviamente que também tem o papel do advogado de ir lá conversar com o magistrado. Claro. A gente tem aqui também o prazo, né, final do imposto de renda. Então, nesse momento, é um momento ideal para que essas famílias elas entrem no judiciário buscando esse direito, justamente porque a gente pode ir lá falar com o magistrado e explicar o caso e a urgência do caso, né? Então tem que ter previsibilidade nessa situação, não adianta, né? Deixar, por exemplo, para a última semana para poder resolver todas essas questões acaba realmente, muitas vezes, até expirando o prazo, né? As famílias podem, só que referente a esse imposto de renda de agora, elas já não conseguiriam. Seria para o próximo ano, mas assim, não existe, o tempo ideal seria até o prazo, enfim, um pouco antes do prazo, né, para conseguir essa liminar. Mas se não conseguir, a gente entra com o processo e no próximo ano, na declaração do próximo ano, essa família já consegue aí esse direito. Agora, Bárbara, não está acontecendo nenhum movimento nacional, se chegou ao seu conhecimento, para que se torne lei essa questão? Porque se a gente está buscando individualmente, é porque estamos somando leis que já existem para atender uma demanda de agora. Mas se tivesse uma lei muito mais clara e objetiva em relação a isso, poderia facilitar mais, né? Sim, isso mesmo. Existe, sim, um projeto de lei que tende a ter essa dedução, né, integral, a prever essa dedução integral para as famílias atípicas. E, realmente, tudo isso seria resolvido de forma mais prática se a lei existisse. Então, assim, essa causa, né, das crianças ou adolescentes, pessoas atípicas, é uma causa, assim, que cresce muito no Brasil. E existe, sim, essa pressão para que haja melhoria, né, haja mais direitos, que os direitos sejam reconhecidos, justamente pela dificuldade que hoje tem dessas pessoas serem reconhecidos seus direitos e garantidos, né? Porque muitas vezes o direito tá lá na lei, mas aí para executar também existe uma certa dificuldade. Então, sim, existe sim esse movimento para que, por lei, essas pessoas tenham essa dedução integral, né? Reforça a documentação necessária, o que é que as mães precisam recolher nesse momento em termos de documentos para poder dar entrada, por exemplo, nessa liminar? Então, é muito importante porque é justamente esse documento que vai garantir que essa dedução integral seja aplicada. Porque, dependendo de quando esse laudo for emitido, a família ela pode ter restituição de até 5 anos desses valores. Então, a gente pode garantir o para frente, mas se esse laudo for de 5 anos atrás, atestando, enfim, a doença, né, intelectual ou até física mesmo, tá? A gente consegue essa dedução. Então, assim, o principal que as famílias precisam é o laudo. Esse laudo médico precisa estar muito bem estruturado, escrito e, assim, de forma clara que a pessoa, né, o dependente, ele tem essa doença. Fora isso, são mais questões, declaração do imposto de renda, para a gente refazer essa base de cálculo com essa dedução. E aí, caso tenham para trás, a gente esminuciar lá o valor, né, que ele tem para receber. E os
exames, caso precise também. Mas, assim, o principal mesmo é o laudo e também a comprovação dos gastos, tá? A gente precisa comprovar para o magistrado os gastos que aquela família tem com escola. Então, a gente precisa comprovar que o dependente está matriculado, precisa comprovar que, através de extratos bancários, transferências, que de fato pagou, né, a escola durante todo esse tempo. Então, são aí os principais documentos para que as famílias precisam ter em mãos para dar entrada no judiciário. Pois é, a pauta importa, interessa. Você que está nos ouvindo agora no trânsito, né, e está circulando aí pelas ruas da cidade, buscar o seu direito é fundamental. Agora tem que ter, obviamente, claro, essa questão jurídica que não está fora, para que você possa, obviamente, ser beneficiado ainda esse ano. Deixa eu ver se eu entendi certo. Quem já nunca tinha tido nenhuma reparação ou restituição, ainda pode fazer isso dos últimos 5 anos, é isso? Então as pessoas podem ter dinheiro a receber? Isso, as pessoas elas podem ter dinheiro a receber, porque mesmo que, enfim, paguei imposto de renda nos últimos 5 anos, ou restituir, você pode ter mais valores a restituir, ou você pode receber um valor que já foi pago do imposto de renda. Essa diferença, né? Essa diferença. Então, assim, existe, assim, reforçando, né? As famílias podem entrar, idealmente, até, enfim, um pouco antes do dia 30, mas podem entrar também a qualquer tempo, justamente porque, além do agora, pode ter o para trás. Então, a qualquer momento... Até 5 anos. Até 5 anos. Olha, Exato. Importantíssima a presença da Bárbara Santos, advogada hoje, tratando desse tema. A gente corre contra o tempo, porque temos pouco mais de um mês, né? Porque estamos ainda no final de abril, mas é o mês de maio. Então, de alguma forma, se for para se valer já esse ano, para a declaração desse ano, o quanto antes. E se for essa ação mais programada para recalcular para trás, é uma coisa mais elaborada, mas tem que ser feita também com profissional. Ela já falou aqui, eu vou repetir. Mesmo você tendo direito, a Receita não liga para você, tá certo? Se ligar é golpe e não vai lhe procurar. É você quem procura o direito e provoca a Receita a partir da decisão judicial. Conforme explicou a Bárbara, a Justiça Federal costuma ser mais célere que a Justiça Estadual. Porém, exige com muita clareza a prestação de contas precisa dos gastos que você teve e também o laudo que define o problema que o seu filho, sua filha tenha. Então, isso é fundamental para você que vive aí essa agonia, porque é uma agonia diária, né? Para dar uma boa assistência e os custos que se envolvem também. Bárbara, caso a gente tenha deixado de explorar o que você considere relevante ainda sobre esse tema, fala final é sua, por favor, fica à vontade. A minha fala realmente vai ser para alertar essas famílias. Essas famílias, ela tem, assim, um direito aí, um valor que pode ser muito significativo. A gente tem valores de famílias que recebem 20 e 30 mil reais de restituição. Ou seja, esse valor pode fazer diferença aí na vida da sua família, principalmente com os gastos diários que esses dependentes têm. Então, o quanto antes, procurem os seus direitos, procurem um advogado especialista para que vocês consigam esses valores, se tiver o respaldo, né? Se não, a partir desse ano, você já consegue, o quanto antes você entrar, você consegue eliminar e aí conseguir esse direito. Então é isso. Agradeço a todos pela oportunidade. Valeu, 7h39, conversamos com a Bárbara Santos, advogada. Se for necessário, ela volta aqui, tá, gente? Se você teve dúvida, aí ou